Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Em nosso canal nós respondemos questionamentos bíblicos, falamos sobre teologia, sobre Bíblia, sobre religião, sobre a fé. E hoje nós vamos falar de um assunto um tanto tenso. Algumas pessoas que gostam de criticar a Igreja Adventista, falar mal do ministério profético de Ellen White o problema maior é que as pessoas elas começam a falar inverdades, distorcer as histórias e contar algumas coisas para tentar convencer. Olha, eu tenho um ditado que eu acho muito interessante que diz assim: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Bom, se a Igreja Adventista tem recebido tantas pedradas é porque tem dado bons frutos. Hoje nós vamos responder um questionamento que me foi feito. Algumas pessoas mandaram um vídeo para mim e disseram: pastor, dá uma analisada aí. E eu então resolvi compartilhar com vocês um pouco do conhecimento acerca deste assunto, tá bom? Fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, como já falei. Algumas pessoas gostam de criticar a Igreja Adventista, falar mal de Ellen White, enfim, parece que isso dá visualização, não é? Então algumas pessoas elas sentem a necessidade de quererem aparecer de alguma forma falando mal dos adventistas. Algumas pessoas então encaminharam para mim um vídeo e eu vi que o pastor Michelson Borges deu uma resposta assim fantástica. E eu queria apenas complementar, trazer algumas informações adicionais bem interessantes sobre esta temática. O que acontece? Algumas pessoas tentaram vincular Ellen White, isso não é novo, isso já é antigo, inclusive no site ellenwhite.org. Eu vou deixar no link da descrição esse site, você pode fazer buscas e pesquisas sobre este tema e você vai descobrir a verdade acerca deste assunto. Então as pessoas tentam fazer um link entre Ellen White e Joseph Smith, que é o pai, vamos dizer assim, da congregação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como os Mormons. E segundo algumas propostas, né, que foram feitas, a prima de Ellen White, antes de Ellen White ser até chamada para o ministério profético, já exercer esse ministério que nós conhecemos na Igreja Adventista, se casou com o Joseph Smith, sendo uma das esposas dele. E aí então, porque ela era prima de Ellen White, logo Ellen White agora copia Joseph Smith. E segundo este vídeo, né, há muitas similaridades, há muitas semelhanças entre o que Ellen White falou e entre o que o Joseph Smith falou. Bom, como o pastor Michelson Borges apresentou de maneira assim brilhante, eu vou deixar no link da descrição, por favor assista esse vídeo que ele apresentou. O pastor Michelson apresentou de maneira clara, muito maiores são as divergências do que as convergências. Muito maiores são as diferenças existentes entre o pensamento daquilo que Ellen White propõe e as ideias de Joseph Smith. Mas é um abismo realmente de diferença entre as nossas crenças e as dele. Aí o indivíduo ele pincela uma coisa aqui que parece, não é idêntico, parece uma coisinha aqui, outra ali, ele diz: tá vendo? Quem copiou? Ellen White copiou dele, porque ele veio antes, né? Ellen White copiou dele. E aí ele já fala assim, ele não diz assim, é possível que Ellen White tenha copiado, há uma possibilidade pelas semelhanças de que ela tenha visto isso em algum livro. Não. Já é conclusivo. Ela copiou, sabe, os livros, dava lá na estante dela e ela copiou o que ele escreveu. Quase que eu dava vontade de perguntar assim: você viu? Tava lá do lado. Parece que ele estava assim, sentado do lado, olhando para ela, e ela pegou o livro do Joseph Smith e disse: deixa eu copiar. Copia, tô vendo, Ellen White. Eu tô vendo você copiando. Fala com tanta propriedade assim que a gente diz: nossa, parece que ele estava vendo a coisa acontecer. E pelas similaridades, então nós chegamos a uma conclusão. Houve uma cópia, ou será que o mesmo Espírito que inspirou ele não foi o mesmo que inspirou ela? Então logo nós chegamos a essa conclusão de que precisamos descartar o que Ellen White escreveu. Bom, é triste ver esse nível de argumentação sendo trabalhado por detrás de talvez até umas imagens assim bem colocadas. Dá até uma impressão de que é algo sério. Eu não levo a sério. Por quê? Primeiro,
Você quer descobrir o que Ellen White escreveu? Leia Ellen White. Você quer saber o que a Igreja Adventista prega e ensina acerca do dom profético? Leia o que a igreja ensina acerca de Ellen White. É muito fácil você tirar conclusões a partir de alguma pessoa diante dos críticos desta pessoa. Você sempre vai chegar às conclusões equivocadas. Quer um exemplo bem claro? Se você chegar a entrar num site de ateus, onde tem lá os problemas na Bíblia, os erros da Bíblia, ou os plágios da Bíblia, e a gente vai falar sobre isso aqui, você pode chegar à conclusão de que a Bíblia não é a palavra de Deus, de que ela plagiou, de que ela copiou, de que ela tem vários erros e etc, etc, etc. Bom, mas você quer entender o que é a Bíblia, o que ela pode fazer por você, leia a Bíblia. Se você vai para os sites dos críticos para tentar entender a Bíblia, aí você vai chegar a conclusões equivocadas acerca da Bíblia. Então, quer saber o que a Bíblia ensina? Não vá para os críticos da Bíblia, vá para a Bíblia. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, eu estava dialogando com uma pessoa, e quando eu fazia faculdade de teologia, eu dialogava com alguém e eu fazia sérias críticas a Nietzsche, pelo fato dele ter escrito coisas assim estranhas, e eu já tinha lido sobre Nietzsche, e como ele era um ateu que falava contra a religião, a fé, etc. E o indivíduo disse, não, você entendeu tudo errado, não era assim, Nietzsche não fez... Aí eu disse, não, é assim. E ele virou para mim e disse, quantos livros você leu de Nietzsche? E eu fiquei com vergonha, porque eu nunca tinha lido um livro de Nietzsche. E não aconselho ninguém a ler. Mas aí eu já estava fazendo teologia, já tinha minha cabeça assim bem fundamentada, bem formada no que eu creio, fundamentada na palavra de Deus. Eu disse, não, eu vou ler então. Peguei o material de Nietzsche e li algumas coisas de Nietzsche, alguns livros de Nietzsche. Voltei lá para o indivíduo e disse, olha, Nietzsche não presta mesmo. Ah, você nunca lê? Ei. Eu li. E eu cheguei à conclusão realmente de que não vale nada. Tem uma coisa ou outra, mas é como você procurar uma coisa boa dentro de uma lata de lixo. Não vale nada, não presta. Então eu posso falar porque eu li. Então tem indivíduos que nunca leram Ellen White, mas estão tecendo comentários assim sobre Ellen White. Tem outros que leram e tomaram um ranço da Igreja Adventista por alguma razão e agora se tornam inimigos da igreja. Agora eu tenho que falar contra isso. Eu acho assim interessante e honesto, sabe, quando uma pessoa ela discorda de algum ponto, eu não quero ser adventista, ok. Vai cuidar da sua vida, vai fazer o que você... Não, a necessidade, eu tenho que sair e tenho que falar mal. Por quê? Porque é importante ser assim, né? Não basta sair, eu tenho que sair falando mal. Então é diante disso que eu digo para você, se você quer entender realmente o ministério profético de Ellen White, procure a Igreja Adventista nos sites oficiais, o que a Igreja Adventista ensina, você vai procurar nos textos da própria Ellen White o que ela realmente falou, e aí você vai descobrir qual que é o pensamento dela. Você ir a partir dos críticos para chegar às conclusões de quem ela foi, você vai chegar às conclusões equivocadas. Então, para que possamos não falar besteira, para que possamos não errar, para que possamos não divulgar mentiras, para que possamos ser responsáveis e não irresponsáveis, para que possamos tudo isso, nós precisamos ir às fontes. E lendo os materiais da nossa igreja, estudando acerca daquilo que Ellen White escreveu, eu vejo discrepâncias gigantescas entre Joseph Smith e Ellen White, entre as doutrinas que ele pregava e as doutrinas acreditadas, né, pregadas pela Igreja Adventista. Se você só para você entender o que eu estou falando, pega assim o que eles creem, as doutrinas, bota assim na internet, doutrinas dos mormons, doutrinas dos adventistas, você vai dizer assim, uau, que distância, né? Nós não batizamos ninguém pelos mortos. Eu estive lá onde surgiu a Igreja dos Mormons, eu estive no monte lá, eu fui visitar, porque aquela é uma região muito interessante, estive lá com o pastor Michelson Borges, inclusive, nós fizemos uma série de vídeos bem interessantes sobre isso, e eu perguntei à moça, e ela disse que de fato o anjo que aparece ali para o anjo Moroni que aparece para o Joseph Smith, era na realidade o espírito de um outro que morreu há não sei quanto tempo lá, que tinha vindo primeiro. Então, eles acreditam, eles têm essa visão espiritualista, coisa que a Igreja Adventista rejeita veementemente, sobre a questão dos mandamentos de Deus, a relação deles com o domingo e a nossa é com o sábado. Quer dizer, as diferenças são gritantes. Mas olha,
Sobre essa questão das algumas semelhanças que existem, então o indivíduo ele coloca assim, tá vendo? Quem ela copiou dele ou o mesmo espírito inspirou os dois. Então eu quero ler com vocês João capítulo 1 e o verso 1. João capítulo 1 e o verso 1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se você for na internet e colocar assim, João capítulo 1 e o versículo 1 foi plagiado, e você vai encontrar que, e você vai descobrir, eu pesquisei bastante, na verdade eu já sabia disso há muito tempo. Eu já tinha o conhecimento desse texto hindu há muito tempo. Nunca gravei um vídeo, mas eu disse, poxa, acho que cabe dentro desse assunto, cabe esta explicação. E eu estou aqui com o texto hindu, e o texto hindu diz assim: no princípio era Prajapati, com quem estava o verbo, e o verbo é o supremo Brahma. E aí os cristãos são acusados de plágio, né? Dizem que João foi plagiado, inclusive antitrinitarianos que não creem realmente na divindade de Jesus Cristo, dizem que esse verso aqui é um verso que é espúrio. E por quê? Porque o hinduísmo escreveu isso aqui quase 1000 anos antes de Cristo. Quase 1000 anos antes de João escrever isso, essa frase já tinha sido dita aqui. No princípio era Prajapati, que é o Deus Criador, com quem estava a palavra, e a palavra era verdadeiramente o Supremo Brahman. Aí eu percebi que, olhando para esse texto, eu faço a pergunta que o indivíduo lá fez. Quem copiou? Será que João copiou dele e só trocou os nomes ali? Ou será que o mesmo Espírito que inspirou ele foi o que inspirou João? Percebe como é um tipo de argumentação extremamente ridícula e que nós não podemos levar a sério? Por isso que eu disse, são argumentações que as pessoas usam que dão uma impressão de seriedade, porque tem umas imagens assim, a pessoa, será que isso... Não, gente. Se você ler a Epopeia de Gilgamesh, eu li aqui João capítulo 1, verso 1, eu poderia citar outros, se você procurar assim, plágios na Bíblia. E por que eu estou citando isso? Pastor, o senhor está colocando Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia? De jeito nenhum, eu só estou mostrando que o modus operandi de um é o mesmo do outro. A forma como os ateus, como antitrinitarianos, alguns lidam, por exemplo, com esse texto sagrado, é a mesma forma como esse indivíduo está lidando com os textos de Ellen White. Nós não estamos colocando em pé de igualdade, até porque nem ela aceitava isso. A Igreja Adventista não aceita isso, não diz. Em nenhum lugar você vai ver a Ellen White ser colocado em pé de igualdade com a Bíblia. Nós rejeitamos essa posição, nós entendemos qual é o papel dela, e o papel dela não é esse. Eu já fiz vídeos sobre isso aqui no nosso canal. Mas nós entendemos o papel profético dela. E aí o indivíduo pega uma semelhança e diz, tá vendo? Ou de duas uma, ou ela copiou, ou o mesmo Espírito que inspirou ele lá no passado inspirou ela também. Aí eu pergunto, e esse texto de João? Foi assim também? Ou João copiou, ou o mesmo Espírito que inspirou o hinduísmo lá foi o que inspirou João? É isso? É isso? Aí você vai dizer, não, pastor, não. Pois é, percebeu que é o mesmo modus operandi? A linha de argumentação é a mesma. Percebe como o inimigo tem uma maneira muito similar de trabalhar? Ele usa os mesmos tipos de argumentos para um e para o outro, não é? Aí você diz, então, pastor, qual é a resposta que você dá? Olha, João, inspirado por Deus, escreveu isso aqui. Se o hinduísmo há 1000 anos antes, quase 1000 anos antes, tinha escrito algo parecido, problema do hinduísmo. Eu acredito plenamente que esse texto é inspirado por Deus e pronto. Ah, mas parece, e daí que parece? Isso não afeta a minha fé, isso não diminui a minha fé, isso não diminui o texto sagrado. A Epopeia de Gilgamesh. Já pesquisou sobre ela? Se você ler, eu não vou ler aqui. Aliás, eu vou pegar aqui a Epopeia de Gilgamesh, eu quero ler para vocês. Vamos lá. Gilgamesh, o herói do grande épico, encontrou o velho Utnapishtim, que havia se tornado um deus em virtude de sua bondade e obediência aos deuses, salvando a humanidade e os animais de um grande dilúvio. Utnapishtim relatou sua história a Gilgamesh. Os deuses vieram a Utnapishtim para avisá-lo da chegada de um terrível dilúvio. Eles mandaram que parasse seu trabalho, derrubasse sua casa e começasse a trabalhar imediatamente na construção de um grande barco com 120 cúbitos de comprimento e 120 cúbitos de largura. Ele devia vedar o barco com madeira e piche. Devia levar animais de todas as raças, tanto machos quanto fêmeas, assim como sua família, provisões, ouro, prata e outras riquezas.
Depois que o barco ficou pronto, começou a chover torrencialmente. O dilúvio foi tão terrível que até mesmo os deuses ficaram assustados. O Deus das águas, que havia causado o dilúvio, viu que a catástrofe havia sido muito pior do que o planejado. A deusa da beleza, que havia falado de maneira maligna na Assembleia dos Deuses, causando o dilúvio, gemeu ao ver seus filhos transformados em barro. Olha que coisa, gente! Como resultado de seus atos. Durante 6 dias e 6 noites, um vento soprou sobre o dilúvio e o clima se acalmou. Enquanto as águas baixavam, ficou claro que a terra havia sido devastada e todas as suas criaturas haviam sido aniquiladas. Utnapishtim baixou sua cabeça e chorou. O barco finalmente pousou sobre o topo do monte Nirsir, ao norte. 7 dias depois, Utnapishtim soltou uma pomba. Como não havia terra para onde pousar, ela voltou ao barco. Então, ele enviou uma andorinha, mas ela também retornou. Finalmente, ele enviou uma gralha e ela nunca voltou. Utnapishtim então soube que podia deixar o barco. E a deusa jogou seu colar aos céus como promessa de que nunca mais haveria um dilúvio, formando assim um arco-íris. Essa daqui é a epopeia de Gilgamesh. E você diz, pastor, isso é quase a mesma coisa do que está na Bíblia, só que tem um detalhe. A epopeia de Gilgamesh foi escrita muitos anos antes de Moisés escrever o relato de Gênesis. O que os críticos falam? Que Moisés copiou a epopeia de Gilgamesh. Que Moisés copiou. Na verdade, era um conto, eram lendas, e aí Moisés foi lá e copiou. Aí eu pergunto, lendo esse relato, parece ou não parece com o nosso Gênesis? Parece. Aí eu pergunto, Moisés copiou dos sumérios esta lenda, ou o mesmo espírito que inspirou eles a escrever a epopeia de Gilgamesh foi o espírito que fez com que Moisés escrevesse o livro de Gênesis e o relato do dilúvio? Os críticos da Bíblia vão dizer, este relato aí foi copiado, a Bíblia copiou, tanto que a epopeia de Gilgamesh vem antes. Não. Eu simplesmente entendo que foi um relato comum às culturas e que cada povo, tendo em sua mente este episódio, que foi tão marcante, resolveu copiar. Tanto que o relato do dilúvio, com algumas variações, vai ser encontrado aqui nas Américas entre os Incas, vai ser encontrado na Austrália, vai ser encontrado em todas as partes do planeta Terra, você vai encontrar o relato de povos antigos falando, cada um com seus deuses e tal. E ninguém copiou de ninguém, simplesmente foi algo que causou uma impressão, um impacto muito grande na sociedade, de maneira que cada povo transcreveu aquilo que aconteceu. E o texto bíblico não foi mais um. Foi um texto inspirado onde Moisés, inspirado por Deus, escreveu o que de fato aconteceu. Então todos esses outros, para mim, são mentirosos. E esse, para mim, é o verdadeiro. Então tudo que o Joseph Smith escreveu, para mim, não tem valor, porque mas parece, copiou, o espírito foi o mesmo. Não. Gente, existem argumentações mais sérias a serem feitas, não é? E aí quando eu quero realmente saber, e quando as pessoas vêm para mim, pastor, e aí o que você diz? Eu quero saber o que Ellen White escreveu, lê Ellen White, amigo. Quer saber como a igreja adventista pensa acerca desse assunto? Eu não perco meu tempo com pessoas que só sabem criticar o dom profético. Eu perco. Então eu quero ler o que ela escreveu. Eu vou gravar alguns outros vídeos aqui no canal. Eu e o pastor Michel vamos gravar alguns vídeos bem interessantes, tá? Eu vou falar sobre, Ellen White era racista? Vamos responder essa pergunta aqui no nosso canal. E a noite de Atkinson? Vamos falar sobre isso. Porque é uma história que é escondida. Escondida de quê? Gente, você pega o livro Mensageira do Senhor, tem lá. Você pega os livros da nossa igreja, tem lá. Se você não leu, tudo bem. Mas dizer que essa é uma história escondida, ninguém conta, como que não conta? Tá lá, eu vou inclusive trazer um documento bem interessante, traduzido, nós traduzimos esse material, uma amiga minha se dispôs a traduzir todo esse material só para deixar disponível para vocês, porque eu tenho ele em inglês, mas ela disse, não, pastor, eu traduzo para você e eu vou deixar à disposição quando nós fizermos esse vídeo. Então, para quê? Para que você tenha acesso ao conteúdo. E olha, não vá muito nessa de, porque a pessoa mora nos Estados Unidos, lá ele tem acesso. Gente, mês passado eu estava no Centro White, oficial da nossa igreja, eu estava lá diante do cofre onde tem todos os manuscritos que Ellen White escreveu, os originais estão ali. Então, essa coisa de que a pessoa diz, porque se a pessoa mora nos Estados Unidos, ele tem acesso, dá aquela impressão de que, olha, eu tenho informações privilegiadas.
E aí eu tenho acesso a esses documentos. Aí às vezes a pessoa está ali no Brasil e diz, nossa, ele está lá, então ele sabe mesmo. Não vá nesse tipo de argumentação não, tá? Quer entender? Pesquise. Vou deixar o site oficial da nossa igreja sobre os escritos de Ellen White e lá responde dúvidas. A Ellen White era racista, a Ellen White falou sobre esse assunto, falou sobre isso, falou sobre aquilo outro. Até sobre essas questões de Joseph Smith, tem lá respostas para isso. Tem um livro fantástico, Ellen White e seus críticos, responde essas questões. Então, é só você ler, é só você pesquisar. Agora, se você quer ficar dando ouvido aos críticos, beleza. Eu conheço pessoas que perderam a fé na palavra de Deus. Por quê? Porque foram dar ouvidos aos críticos. Ele só sabia história. Aí vinha pra gente, pastor, o que quer dizer esse texto da Bíblia? Meu amigo quer dizer isso, isso. Não, mas lá naquele site tem um ateu, pastor, que ele conhece. E ele falou isso, isso e isso. E aí, como é que tá no hebraico? Como é que tá no grego? Amigo, olha, eu vou te explicar. Mas se você for ficar enchendo a sua cabeça de lixo, a única coisa que você sabe fazer é ficar vendo o vídeo do ateu criticando a Bíblia, uma hora você vai duvidar da Bíblia. Não, que é isso, pastor? Não vai. Bom, eu estou dizendo, mas enfim, a explicação é essa. Ah, ok, pastor, entendi, pastor. Continuou ouvindo. Um dia ele perdeu a fé. Mas por quê? Porque só gastava tempo ouvindo bobagens. Então, o meu tempo precioso vai ser em falar sobre a palavra de Deus, em pregar sobre a verdade. E Ellen White foi uma serva do Senhor, escreveu muita coisa importante, inclusive ela estava à frente dela em muitas coisas, isso é reconhecido por várias pessoas não adventistas. Quando Ellen White fala sobre a questão da alimentação, questões relacionadas à saúde, ela fala sobre as correntes no cérebro, correntes elétricas no cérebro. Na época dela, ela foi criticada, a turma dizia, essa mulher é louca, correntes elétricas no cérebro. Anos depois, a neurologia, o estudo da mente, dos neurônios, não, tem correntes elétricas no cérebro. Mas quem disse para ela? Eu vou fazer um vídeo depois aqui, só mostrando as coisas assim, em que Ellen White estava bem à frente do tempo dela e que Deus mostrava. Agora, eu penso que talvez, se você ler, e aqui eu tenho algumas indicações, pega o livro Desejado de Todas as Nações, o livro História da Redenção, o livro Caminho a Cristo, o livro Grande Conflito. Leia. Olha, eu já ouvi muito falando dessa mulher, essa Ellen White. Faça que nem eu fiz com o Nietzsche. Eu li o Nietzsche e eu cheguei à conclusão, é isso aqui mesmo. Você pode chegar à conclusão que você já tinha, mas leia. Se permita ler e ore. Diga assim, Senhor, eu quero ler o que essa mulher escreveu. Estou vendo algumas pessoas aí criticando e etc. Mas eu quero ler. O que ela escreveu? Pega o livro Desejado de Todas as Nações e leia. Pastor, não sei, tem na internet, você pode baixar o PDF gratuitamente, você pode baixar, coloca no Kindle ou no seu celular, ler, ou você pode até ouvir. Faz o seguinte, bota no celular para ouvir, você pode baixar o audiobook desses livros. Então, eu não tenho paciência para ler, bota o fonezinho e vai ouvir. Aí você diz, rapaz, não é que essa mulher falou muita coisa de Deus? Aí você ora, diz, Senhor, fala comigo, se for uma coisa que não vem do Senhor, me mostra. Agora, se for algo que vem do Senhor, me mostra também. E aí eu desafio você. Leia o livro Desejado de Todas as Nações, o livro Caminho a Cristo, o livro Grande Conflito, História da Redenção. Amo esse livro, História da Redenção, um livro fantástico. E aí você vai ver quem realmente foi Ellen White, tá bom? Deus abençoe você. Aguarde, nós vamos fazer outros vídeos interessantes sobre essa temática. Eu tenho certeza que você vai gostar. Deus te abençoe.